Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Alguns anos atrás, adquirimos um pedaço de terra um pouco mais de 240 mil metros quadrados, distante cerca de 95 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. No início, a ideia era usar o terreno como cemitério da igreja. Minha sogra, a doutora Choi, estava jejuando e orando. De súbito, o Senhor lhe falou: construa um lugar especial dedicado à oração. Precisamos criar uma montanha da oração, disse-me ela. O momento é muitíssimo difícil para nós, respondi-lhe. Estamos metidos na pior crise financeira da história de nossa igreja, arrazoei. Mas a minha sogra não pareceu impressionar-se com a lógica de adiar a montanha da oração. Eu também era de opinião que nossa igreja necessitava de um lugar para ir, para concentrar-nos de corpo e alma à oração e ao jejum. Assim, sem dinheiro algum, começamos a construir a montanha da oração. No início, levantamos uma tenda na qual as pessoas pudessem orar juntas. Depois, nas encostas da colina, construímos grutas de oração, isto é, pequenas cavernas na terra, com uma esteira e uma porta. Aí as pessoas podiam trancar-se com Deus e buscá-lo sem distrações. Dentro um pouco, verificamos que havia muita gente querendo jejuar e orar do que o espaço disponível. A seguir, construímos um edifício de blocos de cimento capaz de acomodar 3.000 pessoas. Em 1982, contamos 630 mil pessoas procedentes de todo o mundo que vieram à Montanha da Oração. Uma das pessoas de que me lembro ter ido à Montanha da Oração era uma senhora que tinha um filho aleijado. Doutor Cho, por favor, ore por meu filho, implorou-me a mãe. Ele é totalmente paralítico, suas pernas estão dilaceradas e agora a paralisia está piorando. A senhora deve ir à Montanha da Oração. Seu filho será curado em 7 semanas, disse-lhe eu. A mulher foi com o filho, finalmente. Durante 6 fins de semana, nada, porém, acontecia. No último dia da 7ª semana, Deus curou o jovem e agora ele está completamente são. Espalhou-se pelo país a notícia de que se alguém precisasse de um milagre, a Montanha da Oração é o lugar onde Deus opera. Não digo com isso que todos quantos vão à Montanha da Oração serão curados. O que digo é que sei de muitas pessoas que Deus curou aí. Como líder, devo dar o exemplo aos membros de minha igreja. Se eu não orar, eles não oram. Tenho minha própria gruta de oração na montanha. Sempre que tenho um problema para o qual não encontro solução, entro na gruta e fecho a porta. Às vezes leva horas para extrair da mente as coisas que lá estão. O melhor modo de fazer é contar tudo ao Senhor. Tenho aprendido a ser honesto com Deus. Se alguém me magoou, conto a Deus. Não faz muito tempo, um homem procurou destruir meu ministério. Enviou espias à nossa igreja para ouvir-me falar. Domingo após domingo lá estavam eles, prestando atenção a tudo que eu dizia, na esperança de captar algum exagero. Todo testemunho que eu dava
era conferido com todo cuidado. Um dia falei sobre a importância de honrar os pais. Este assunto é de especial importância para os crentes orientais, por causa de nosso passado confucionista. Confúcio ensinava um sistema de ética e não uma religião. Sua ética ainda é popular por todo o Oriente. Um de seus mais importantes ensinos relaciona-se com a honra aos antepassados. Em algumas partes da Ásia, as pessoas ainda cultuam os antepassados. Muitos não podem aceitar o cristianismo porque ele não ensina qual a posição dos antepassados do indivíduo. Mostrei que a Bíblia nos ensina a honrar os pais. Isto não significa cultuá-los, mas simplesmente tê-los em alta estima. Não era a intenção de Deus de que os honrássemos apenas enquanto vivos. Assim, suponhamos não ser pecado honrá-los mesmo depois de haverem passado para a glória. Abraão ainda era tido em elevada estima como o pai da fé. Isso deu ao espia a munição que procurava. Acusou-me publicamente de ser um falso mestre e de ensinar idolatria. Esta acusação chegou aos jornais e fui envolvido numa controvérsia. Alguns me disseram que eu devia processá-lo, mas achei que devia ir à montanha da oração. Ali contei ao Senhor toda a história. Contei-lhe a ira que eu sentia e o que eu desejava fazer. Depois de diversas horas em oração, ouvi o Senhor dizer-me que perdoasse ao homem. Sendo assim, perdoei-lhe. Desejei perdoar-lhe? Sim. Por quê? Porque Deus havia colocado o perdão em mim. Isto não aconteceu de imediato. Levou horas para o Senhor curar-me o coração de toda a mágoa e a amargura. Finalmente, senti que o perdão me entrava no coração e pude, com honestidade, perdoar ao homem. Como os meus irmãos e minhas irmãs podem ver, fui curado na montanha da oração. Sim, fui curado de uma enfermidade mais grave do que a paralisia, a amargura que me dominava o coração. Quando relato ao meu povo o que Deus realizou em mim na montanha da oração, incentivo os outros a ir e resolver seus problemas. Por que deveriam 10.000 pessoas orar e jejuar na montanha da oração? Não têm elas televisão para assistir e bons restaurantes onde comer? Estou certo de que muitas pessoas têm feito esta pergunta. Nós, coreanos, somos como qualquer outro povo. Gostamos de uma boa refeição num restaurante e temos muitos melhores restaurantes do mundo. Temos televisão e rádio. Em realidade, Seul é uma das mais belas e modernas cidades do mundo. Agora que nos preparamos para hospedar os Jogos Olímpicos em 1988, há um grande surto de construções ocorrendo em toda a cidade de Seul. Assim, as pessoas não vão à montanha da oração por não terem o que fazer. Elas vão porque creem que Deus ali está para responder às suas necessidades. Isto não significa que Deus não possa responder-lhes em qualquer outra parte. Esse não é o ponto. Deus está em todos os lugares, mas não é sempre que podemos encontrar um lugar dedicado a Deus, onde possamos estar a sós com Ele durante muitas horas e também unir-nos a milhares de pessoas que dedicaram totalmente esse tempo para buscarem a Deus. É preciso motivar as pessoas. A montanha da oração estaria vazia se eu não acentuasse a importância de orar com regularidade. Por isso, se os meus irmãos forem a um dos seminários do crescimento da Igreja Internacional, verá também nosso novo auditório
com capacidade para 10 mil lugares, lotado de pessoas que estão buscando a Deus. Nossos pisos são aquecidos para que a pessoa possa colocar aí sua esteira e orar com os demais irmãos. Estou certo de que você jamais seria a mesma pessoa. Agora que temos esses milhares de pessoas acostumadas a ir à montanha da oração, posso encarregá-las de orar por assuntos especiais. Por exemplo, quando o presidente Ronald Reagan foi alvejado, todos os cristãos oraram por ele dia e noite. Ficamos muito contentes quando recebemos um telefonema do escritório de Nova York informando-nos que o presidente não corria risco de vida. Oramos também pela guerra no Líbano e poria fim ao desnecessário derramamento de sangue entre os libaneses. Estamos orando para que ali a igreja tenha um despertamento espiritual. Com todo o sofrimento que o Líbano suportou nos últimos 8 anos, esta nação está preparada para um reavivamento do Espírito Santo à moda antiga, que sare toda a amargura do passado e leve milhares de pessoas a Deus. Nos últimos 2 anos, temos orado a favor do Japão. Com o programa de televisão que temos ali, podemos alcançar 70 milhões de japoneses. Estamos em oração contínua na montanha da oração para que haja um reavivamento da igreja japonesa. Estou certo de que, em breve, havemos de ver uma grande obra do Espírito Santo nesse país. Foi-me tremendamente difícil ir ao Japão. Ao tomar conhecimento dos milhões de pessoas massacradas pelos japoneses antes de 1945, eu os odiava demais. Contudo, Deus curou-me o coração quando confessei o meu pecado. Agora viajo ao Japão todos os meses. Chegou a hora de um reavivamento em sua igreja. Sua comunidade nunca mais será a mesma. O povo verá o Espírito Santo operando e será atraído pelo Espírito de amor que emana de cada membro. Creio sinceramente que Deus conduziu você até este culto para que agora que você está obtendo um novo desejo de começar a orar como nunca. Não me importa há quantos anos você é cristão, o importante é que necessita deste novo desejo de orar. Você está obtendo uma nova visão de como sua igreja pode começar a orar e jejuar com regularidade. Por que sei disto? Porque eu tenho orado muito por todos vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.